Olá, classe! Hoje nós vamos dar continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós estamos estudando, já estamos no capítulo 12, e hoje é do versículo 12 ao 31. Antes de começarmos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, para que nós possamos entender a Tua palavra e aplicá-la. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar um título para essa aula. Seria o corpo e os membros. Esse seria o título. Uma das figuras da igreja é o corpo de Cristo. Vocês já ouviram muito falar dessa figura. O que significa essa figura? Como a igreja, nós somos semelhantes ao corpo de Jesus. Seu corpo tem uma cabeça que governa tudo, e essa cabeça é o próprio Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Nós temos que prestar muita atenção se você está na igreja aonde Jesus, Cristo, é o cabeça da igreja. Isso é super importante. Bem, além do corpo, também a igreja tem outros nomes. Ela é comparada a uma família, ela é comparada a um exército e ela é comparada a uma noiva. Vocês já ouviram falar. Mas o Paulo, ele prefere comparar a igreja como o corpo. E o corpo, assim ele descreve, né? Ele não tem só a cabeça, né? Ele tem suas outras partes e a Bíblia define as outras partes do corpo como nós, os membros da igreja. E aí Paulo, ele destaca duas verdades nesse texto. Primeiro, a unidade do corpo, versículos 12 e 13. O corpo é uno. Todos os que creem em Cristo são um. Todos os que creem em Cristo fazem parte do mesmo corpo, da mesma família espiritual. O mesmo sangue alimenta e fornece vida a esses membros. Então vamos ler 12 e 13, vamos ler juntos? Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Bem, a segunda verdade é o Espírito. O Espírito, ele está em todos os membros do corpo. Em relação à igreja, Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados e introduzidos no corpo. Tá bom? Quem colocou você no corpo foi o Espírito Santo. Ele mudou a sua vida. Ele converteu o seu coração. Deus dispôs os membros, colocando cada um no corpo conforme a vontade dele, a vontade de Deus. Bem, a diversidade do corpo. E aí a gente vai ver devagar, dos versículos 14 ao versículo 20, nós vamos vendo. Mas o corpo, ele precisa ter uma grande diversidade de membros, para não ser um monstro. Vamos ver 12 e 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão,
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, 14 e até o 15. Bem, a ilustração que eu posso dar da diversidade é a seguinte: a mão é uma aberração do corpo, mas como nós poderíamos viver se nós fôssemos somente uma mão de 70 quilos? Aí a mão seria uma aberração do corpo. O corpo precisa das diversas funções dos membros para ele sobreviver. Então vamos ler de 15 a 19. 15 diz assim: se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? 18. Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. E o 19. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. Então, vamos parar por aí. Por exemplo, o meu olho, ele faz um trabalho, ele focaliza uma laranja muito boa para ser consumida. E o que acontece? A minha mão, né? Primeiro, o meu olho focaliza uma laranja, para que essa laranja me alimente também, né? Então eu preciso também de outros órgãos. Eu preciso da mão para pegar a laranja, eu preciso da boca para comer um pedaço dessa laranja, eu preciso dos dentes para mastigar a laranja, preciso da língua para movimentar a laranja na boca, preciso da garganta para engolir e preciso do estômago para digerir e vai. Então, não pode ser só, né? Precisa haver uma junção desses membros. É muito importante. Assim também nós, membros, não podemos estar isolados. Precisamos estarmos juntos. A mutualidade do corpo é uma outra questão que nós vamos ver agora, versos 21 a 31. Mas vamos devagar. Paulo, ele nos ensina algumas lições. Primeiro, ele ensina o perigo do complexo de inferioridade. Verso 15 e 16. Vamos ler verso 15 e 16. Verso 15 diz assim: se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Bem, ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual, parece até que não é verdade isso, que não existe isso, mas infelizmente existe. E ficar ressentido por isso. Isso é uma imaturidade espiritual. Isso é culpar Deus de falta de sabedoria. Agora, o perigo do complexo de superioridade, 21 a 24. Vamos lá, 21 a 24. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feitas
recebem um cuidado, recebem um cuidado especial. E 24, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. 24. Nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelo orgulho. Porque ele tem dons, porque ele recebeu mais dons do que o outro, então ele vai ficar todo vaidoso. Não há espaço para orgulho no meio da igreja de Cristo Jesus. Agora, outro tópico que nós precisamos ver, a necessidade da mútua cooperação. Olha o 25. 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse, umas pelas outras. Os dons, eles são dados não para competição. Está no verso 25. Os dons, eles são... E também eles não são para demonstração de uma pretensa espiritualidade. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas se dizendo mais espiritual porque tem um dom, fala aquele dom, declara aquele dom, diz para todo mundo que tem aquele dom, para se colocar num patamar acima. Os dons são do Espírito. E essa necessidade de cooperação é muito importante. A necessidade também, agora, da empatia, na alegria e na tristeza, disputando quem é o melhor, quem é o mais talentoso, o mais dotado, o mais espiritual. Vamos ler o 26? Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Tem sido assim? Você tem vivido assim? Nós precisamos lembrar o tempo todo a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos dos outros membros do corpo. De verso agora 27 a 31. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. E por fim, 31. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. O caminho que é o melhor de todos fica para a próxima aula. Mas estamos terminando aqui a de hoje. O corpo, ele é uno. Os membros, eles são diversos. E por isso eles precisam cooperar uns com os outros para o bem comum. Assim também é na igreja. Não somos autossuficientes. Dependemos uns dos outros. Uma igreja que reconhece que não é autossuficiente
Primeiro, ela depende totalmente de Jesus. Jesus fala, né? Sem mim nada podeis fazer. E depois também uns dos outros. Um tem um dom, o outro tem outro dom, um tem um talento, o outro tem outro talento. Então nós precisamos entender isso. E a última coisa que eu gostaria de registrar aqui, de deixar para vocês. Nós fazemos para Deus. Nós fazemos o que fazemos para aquele que merece tudo, muito mais do que damos. Nós fazemos para agradá-lo, para honrá-lo. E quando nós vivemos desta forma, não há competição, não há disputa, não há orgulho, não há vaidade. Porque quem é maior do que o nosso Deus? Então, não percam a próxima aula e até a minha próxima.